E venho hoje à tribuna, senhor presidente, para me referir a um projeto de lei complementar que apresentei no último dia 15 e que dispõe sobre um tema que já foi, num passado recente, objeto de iniciativa legislativa aqui no Senado e que me parece um terreno que precisa ser lavrado pela importância que ele tem na vida cotidiana dos brasileiros, na vida das empresas, na vida dos cidadãos. Me refiro ao mercado, senhor presidente Sarney, ao mercado dos cartões de crédito e de débito, que são instrumentos assemelhados, que são instrumentos que são utilizados muito frequentemente e pretendo, com esse projeto de lei, disciplinar a utilização desses mecanismos de pagamento que não foram regulados ainda, não foram objeto de regulação estatal, o que de alguma maneira é bom. O setor se desenvolveu muito na base da autorregulamentação, que é a prática desse mercado, e uma autorregulamentação que, em grande medida, replicou aqui no Brasil o modelo internacional, embora com adaptações relevantes às características típicas do mercado brasileiro, inclusive com a inclusão das vendas a prazo com ou sem juros nos sistemas. A difusão dos cartões de crédito adquiriu uma velocidade imensa nos últimos tempos e com efeitos positivos. Em termos de eficiência econômica, os cartões permitiram a redução de custos administrativos de empresa que antes tinham que manter estruturas grandes, custosas, para lidar com o crediário. A necessidade de circulação de dinheiro em espécie diminuiu e, com isso, aumentou a segurança das pessoas. Em termos de segurança, as vantagens são evidentes, não é? O risco de assaltos, outros tipos de violência também se reduz. A expansão da internet, associada à utilização dos cartões de crédito, permitiu uma expansão também muito significativa do comércio eletrônico e com os ganhos de eficiência que são associados à expansão dessa modalidade de comércio não presencial. O risco de crédito dos comerciantes também se reduziu, permitindo que este ramo se concentrasse em ganhos de eficiência na atividade fim. Agora, eu penso que é chegado o momento, senhor presidente, e tem chegado aqui ao Senado muitas reclamações de usuários, de comerciantes, sobre taxas abusivas, tarifas abusivas e outros inconvenientes. É chegado o momento do Senado se debruçar sobre esse tema. O governo federal, o presidente da República, ainda recentemente, nos últimos dias, emitiu uma medida provisória em que, entre outros temas, confere ao Banco Central a competência para esta regulação. Uma medida provisória que, no meu entender, é inconstitucional. Inconstitucional no que toca a este ponto, uma vez que a disciplina do mercado financeiro, e é o caso, deve ser objeto de lei complementar, além da habitual mistura, numa mesma medida provisória, de diferentes temas. Mas eu penso que o caminho mais seguro seria trabalharmos numa lei complementar que fosse especificamente voltada para essa finalidade e que pudesse garantir direitos do consumidor, direitos de maior transparência nas operações e, igualmente, coibir determinados abusos que hoje são gritantes nas operações com cartão de crédito e de débito. A inovação, senhor presidente,
típica, própria do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico dinâmico, toda a solidez se desmancha no ar. Já Marx apontava isso em meados do século XIX, porque há tecnologias que são a forma de utilização da ciência no processo produtivo, estão constantemente revolucionando a base técnica da produção, criando novos procedimentos, lançando novos produtos no mercado. E o empresário inovador tem um ganho imediato na medida em que consegue se apropriar de uma nova tecnologia, que é o ganho resultante da diferença entre o seu custo, que diminui, e o custo dos seus concorrentes, que não se beneficiam dessa mesma tecnologia. Por isso, os empresários, a partir da inovação, conseguem lucros maiores. Mas, no longo prazo, é normal que essa inovação acabe por deixar de ser exclusiva, ela acabe por se difundir em todo o tecido econômico e todo o ganho de bem-estar trazido por ela é incorporado aos consumidores. E o empresário inovador volta a receber a lucratividade normal e perde, assim, os lucros extraordinários advindos da inovação, até que uma nova inovação venha a promover novas mudanças no processo produtivo. Ora, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o número total de cartões de débito e crédito em junho de 2012 no Brasil era de 718 milhões, dos quais 459 milhões eram cartões emitidos por instituições financeiras e o restante emitido pelas próprias empresas para uso exclusivo no estabelecimento que emitiu o cartão de crédito. Os mercados de cartão de crédito, apesar dos ganhos que trazem, e nós já nos referimos a alguns, ganhos que advêm das suas características tecnológicas, esses mercados são bastante concentrados. No Brasil, apenas duas empresas, detêm 90% do faturamento. Quero dizer que isto não é exclusivo do Brasil. Esse grau de concentração existe em muitas economias capitalistas. E, por isso, no mundo inteiro, têm surgido iniciativas no sentido da regulação do mercado, de modo a garantir que os ganhos de produtividade trazidos pelos avanços tecnológicos da indústria de cartões seja transferido também para os comerciantes e para os consumidores. Vários países têm feito esse esforço e talvez o mais avançado deles nessa linha seja a Austrália. Enquanto aqui, para dar apenas esse dado, apresentar apenas esse dado aos senhores, um pequeno comerciante paga uma tarifa de 4% sobre o valor de uma venda com cartão de crédito, 4%. Na Austrália, esse percentual é de apenas 0,8%. Segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, para o mês de janeiro de 2013, os juros para financiamento de veículos eram de 20% e do crédito rotativo de cartões de crédito eram de 192,9% ao ano. Essas taxas, senhor presidente, são, portanto, separadas por um fator de quase 10 vezes. Para que se tenha uma noção do que é praticado no Brasil, nos Estados Unidos, as taxas para veículos novos e para o crédito rotativo do cartão de crédito, em fevereiro de 2013, foram de 4,69%, em vez de 20,1% no Brasil, e para o crédito rotativo, nos Estados Unidos era de 13%, enquanto no Brasil era de 192%.
Isso sem contar com a grande diferença absoluta entre as taxas brasileiras e as praticadas naquele país. Por isso, senhor presidente, é que me dediquei a propor ao Senado um projeto de lei que foi encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos, tendo sido designado para relatá-lo o senador Humberto Costa. Esse projeto de lei complementar traz os seguintes benefícios. Para o consumidor, ele faculta aos comerciantes dar descontos para compras à vista. Isso vai permitir que os consumidores tenham uma noção exata dos custos adicionais que eventualmente estejam embutidos no cartão, no caso de pagamento com ele. Havendo possibilidade de um desconto no pagamento à vista, o consumidor vai poder comparar o custo para ele com o pagamento à vista com o custo que lhe seria devido com o pagamento com o cartão. Estabelece ainda o projeto que toda administradora de cartões que oferecer uma recompensa ao usuário, como, por exemplo, o programa de milhagem, deverá necessariamente dar a opção ao usuário de recompensa na forma de desconto em dinheiro na fatura seguinte de percentual do valor pago na fatura anterior. Porque muitos usuários de cartão de crédito são beneficiários, entre aspas, de programas de recompensa, como, por exemplo, com milhagem, e nunca irão utilizá-lo. Então, é natural que, tendo aberto mão, sendo a ele facultado a possibilidade de abrir mão desta recompensa, da qual ele não se servirá, seja oferecido a ele um desconto na operação seguinte. Para os comerciantes, há uma limitação de juros nas operações de adiantamento de fatura de cartão de crédito, que são cobradas dos comerciantes quando solicitam o pagamento de suas vendas antes do prazo contratual de 30 dias. Esses juros hoje podem chegar a 4,3%, o que evidentemente prejudica a rentabilidade dos pequenos comerciantes, porque nós temos que somar esses juros à taxa de 4% que é cobrada pela credenciadora do cartão. Então, somando as duas parcelas, nós temos quase 8% do faturamento de um comerciante, o que é muito pesado. Finalmente, cria-se um teto de valor a partir do qual a tarifa cobrada do comerciante nas operações com cartão de débito passa a ser fixa. Hoje, qualquer que seja nas operações de um cartão de débito, há sempre uma tarifa que é proporcional ao valor da operação. Ora, é uma operação que não envolve risco financeiro. Então, não tem por que ela ser proporcional ao montante da operação. Não há porquê. Esses aperfeiçoamentos, senhor presidente, são sugestões minhas na linha de mudanças microeconômicas, não é? Que visam a reduzir o custo do Brasil, tornar as operações comerciais, as transações mais transparentes, reduzir o grau de monopólio na economia brasileira e aumentar a sua eficiência, aumentando de forma importante, no meu entender, beneficiando de forma importante, no meu entender, tanto o consumidor quanto as micro e pequenas empresas. É o projeto de lei que apresentei no último dia 15, para o qual eu peço a atenção dos meus colegas do Senado Federal. Muito obrigado.